Olá pessoal, chegamos ao segundo vídeo então, depois daquela breve introdução no vídeo anterior, desta nova fase do canal Cláudio Quintino Crow. E eu acho que a melhor forma da gente começar esses novos vídeos é entender o que nos trouxe até aqui, tá? O que me trouxe até aqui e, como vocês são meus convidados, o que os trouxe até aqui também. Então, a maioria de vocês conhece meu trabalho como pesquisador de mitologia, sobretudo sobre a herança celta da Irlanda. Alguns de vocês me conhecem pelo posicionamento político e histórico. Outros me conhecem por conta do meu trabalho com a música irlandesa e também com a música country-americana e o seu parentesco. Parecem temas meio soltos, mas na verdade todos eles estão entrelaçados. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui, para a gente ter por base, neste primeiro vídeo de conteúdo mesmo, para onde a gente vai nos subsequentes. Tudo isso que eu falei para vocês todas essas ações, todas essas atividades, elas vêm desde minha juventude, até minha adolescência, por conta de um interesse que eu sempre tive em filmes de capa-espada, livros de capa-espada, mitologia, Rei Arthur, coisas desse gênero. Paralelo a isso, um apreço enorme pelos quadrinhos do Goscinny, do Derzo, do Asterix, do Gaules, e um encontro fortuito com a música irlandesa, mais antiga mesmo, mais tradicional, por conta de um disco comprado errado. Vejam vocês, né? Uma indicação que acabou tendo um efeito enorme quando eu comprei um disco ainda em vinil da banda irlandesa Clannad. Então, assim, tudo isso estava aparentemente solto na minha cabeça, mas vinha me mostrando um canal que a minha mente não percebia, mas minha alma já havia determinado, né? De fazer contato com essa cultura da Irlanda e o seu rico legado para os nossos tempos. Ok, então isso é uma motivação do Cláudio. São motivações bastante esparsas, mas que já envolvem a música, a história, os seus desdobramentos políticos, especialmente a religião e a mitologia. Lembrando sempre aquela frase que eu já falei em vídeos da fase anterior deste canal. Um mito costuma se assemelhar à história, porque no fundo ambos são feitos da mesma substância. Qualquer mito se parece com a história porque a matéria-prima dos dois é a mesma. A frase é do grande, genial professor Tolkien, dispensa apresentações, né? Professor John Ronald Reuel Tolkien, autor de O Senhor dos Anéis, né? Mas que tinha um legado intelectual dentro dessa temática de mitologia espetacular e que às vezes é deixado de lado, é subestimado em nome da sua grandiosidade como escritor de fantasia. Bacana, primeiro ponto está aqui. Segundo ponto, também vou buscar da fase anterior, é uma frase de outro gênio, Joseph Campbell, quando ele fala que mito é o nome que se dá para a religião dos outros. Ou seja, que o meu é religião, o dos outros, isso aí é mito, isso aí é uma mitologia. Como se a mitologia fosse algo negativo e menor, como se as pessoas não soubessem, estou sendo sarcástico, como se as pessoas não soubessem que a palavra mito vem no seu grego mythos, como significando uma narrativa sagrada. Portanto, toda religião tem o seu mythos, tem a sua narrativa sagrada. Então, vai lá para a Índia, você vai ter os Upanishads, se você pegar o judaísmo, você tem o Talmud, você tem textos sagrados, essas narrativas sagradas. No cristianismo, você tem a soma do Velho e do Novo Testamento. Na Irlanda, você vai ter o Leber Gabála na HÉireann, né, o livro das invasões da Irlanda, e assim por diante. Os Edas, na mitologia nórdica germânica, e por aí vai. Então, um corpus mitológico é a base de toda religião. Ou, pela outra ponta, toda religião tem na sua essência um corpus mitológico, uma essência de narrativas sagradas que dão forma e informam esta religião. Ponto. Se a gente não tiver isso claro em mente, eu não vou ter como fazer com que vocês entendam tudo aquilo que eu estou propondo para vocês a partir desta nova série de vídeos. Que é o quê? Entender a nossa história, de que forma ela é informada pelos mitos e quais as ferramentas que esta herança mitológica da nossa história nos trazem para lidar com a nossa realidade atual, tanto no campo individual quanto no campo coletivo. Ou seja, tanto no crescimento, no desenvolvimento, na sobrevivência de cada um de nós, como também e especialmente na transformação de uma realidade que se apresenta negativa e hostil nos momentos atuais a tudo aquilo que é mito. Tudo aquilo que é mito hoje está sendo ameaçado em escala global, tudo aquilo que é religioso está sendo ameaçado em escala global, nos seus mais diferentes níveis, por um totalitarismo e uma visão monocentrada, de monocultura, de intolerância, de intercâmbio, sendo que a base da evolução humana vem justamente do intercâmbio de culturas diferentes e de religiões diferentes que se
complementam, que se entrelaçam, às vezes pacificamente, às vezes de forma mais hostil, mas sempre evoluindo, sempre através do intercâmbio, através da absorção, através da sobreposição, em muitos casos, mas sempre no intercâmbio. A partir do momento que você estagna esse intercâmbio, você mata o aspecto humano da religião e, portanto, vai matar o aspecto humano da sociedade, que, portanto, vai matar o aspecto humano da história. E esse é o fim da história. Muito mais do que o Fukuyama previu, né, com o fim da queda do muro. Agora nós estamos vivendo a verdadeira ameaça do fim da história com a intolerância e o fim do diálogo. Esta é a motivação principal atual. O que eu falei até agora para vocês são as motivações que nos trouxeram até aqui. Mas, a partir de agora, nós vamos lidar, então, com a percepção de que história, política, história oculta, não oficial, religião, mitos, lendas, a origem e a transposição da magia, a organização da mitologia, transições de politeísmo para monoteísmo e tudo mais, está tudo espalhado aqui à nossa volta nesses livros todos. Tudo isso eu vou filtrar aqui de uma forma simples. É o que eu falei para vocês, isso aqui não é um curso, isso não é um trabalho, portanto, é um trabalho acadêmico, portanto, eu não vou ficar citando fontes, eu vou mencionar algumas, como eu estou mencionando aqui, para entendimento fácil e pronto. Mas mais importante do que o que está sendo dito é o que vocês vão fazer com isso. Essa é a minha aflição atual, que as pessoas tenham um pouco mais de conteúdo para lidar com a realidade que se apresenta. E para começar esse trabalho e terminar este vídeo, eu quero deixar claro para vocês uma coisa que é historicamente evidente e que vai ser a pedra fundamental de tudo que vai ser feito daqui por diante. Nós, no mundo ocidental, independentemente se você, aqui no Brasil, é filho de pai japonês e mãe libanesa, portanto, não teria necessariamente uma herança sanguínea ocidental, nós, no mundo ocidental, somos todos herdeiros do pensamento que se desenvolve, da filosofia que se desenvolve na Europa a partir da primeira matriz a deixar isso bem forte, que é a matriz clássica helênica, os grandes filósofos, Platão, Sócrates e toda aquela turma que a gente sempre ouve falar e adora pôr em citaçãozinha no fim do e-mail, mas não conhece um pouco, né, não conhece quase nada do que de fato esses caras fizeram. Eu próprio conheço muito pouco. Esta é a base da nossa filosofia. Ela vai ser desenvolvida ao se espalhar pelo continente europeu, saindo lá da Grécia e fazer um movimento para vocês, e indo para o oeste, vai ser absorvida pelo Império Romano e traduzida no Império Romano. Essa filosofia ela ganha forma justamente por andar de mãos dadas com a religião, filosofia e religião de mãos dadas, ganha forma nos deuses clássicos helênicos que viram os deuses romanos. A expansão do Império Romano vai levar este pensar, este saber, esta cosmovisão, esta percepção de realidade para outras terras, incluindo-se aí as terras dos celtas, que eu tanto gosto de estudar, mas que me fizeram, ao estudar a herança celta, entender a importância desta herança pré-celta, né, anterior, filosófica. E vai, portanto, moldar a Europa como um todo. Quando a Europa se lança por mar, através de portugueses, espanhóis, depois ingleses, franceses, holandeses, para unir o mundo, derrubar as fronteiras do desconhecido e trazer a percepção global, a primeira manifestação de globalismo da história não é moderna, ela é de Portugal. Portugal levou a sua língua e trouxe elementos culturais de diversas culturas na Ásia, na África, nas Américas, né? Então Portugal e Espanha foram os grandes propagadores daquilo que se chama de uma cultura universal, né? Unindo diversas culturas. Como eu falei para vocês lá atrás, na Antiguidade e no Iluminismo, nós vamos ter esses contatos entre culturas de forma pacífica ou de forma guerreira. Não importa, que eu não estou julgando, nem vou cair na bobagem que essa galera está fazendo hoje em dia, de falar de dívida histórica. Um dia a gente vai chegar nesse ponto, eu quero falar sobre isso aqui, mas não para agora. Então, este elemento filosófico, cultural, social é muito forte com a herança greco-romana, vai desenvolver, a Europa moderna vai se espalhar para o resto do mundo. Em paralelo a isso, e concomitante a isso, nós vamos ter o desenvolvimento de uma outra corrente filosófico-espiritual que vem do judaísmo clássico, que vai se instalar no cerne do cristianismo como um broto que sai do grande tronco do judaísmo e que vai, juntamente com o processo de expansão do Império Romano, novamente,
se espalhar pelo continente europeu, moldar o continente europeu, e quando os europeus se lançam, levam também consigo esta outra corrente. Então nós temos dois grandes pilares do mundo moderno ocidental. Herança filosófica social greco-romana, herança filosófico-espiritual judaico-cristã. Sem esses dois pontos, você não tem existência. Nenhum de nós tem existência. Independentemente da sua opção religiosa ou filosófica, ou da sua herança hereditária, cromossômica, independentemente disso, hoje nós falamos português, a última flor do Lácio, Lácio a região de Roma, Roma que criou o latim, que gerou o português. Então assim, ou você entende que nós todos somos de um pai, Jerusalém, e de uma mãe, Roma, ou Atenas, né, greco-romana, ou você é um bastardo que não sabe de quem veio. Ou finge ser, o que é pior ainda. Você renega quem de fato você é. E aí nós estamos vendo quantos problemas o renegar da própria identidade geram para as pessoas. Né? Bom, deu para entender essa parte muito claramente? Existe um pilar que sustenta quem somos hoje, espiritual e social e filosófico, judaico-cristão. E existe um outro pilar que também nos sustenta, filosófico, social, cultural, greco-romano. Sem esses dois, não tem existência. Tá? Por mais que vocês se debatam com isso. Ah, eu abri mão disso tudo porque isso tudo é o patriarcado, ou isso tudo é... Gente, eu não aguento mais esse tipo de bobagem, perdi realmente a paciência, eu não vou nem perder tempo tentando explicar isso aqui. É muita imbecilidade para ser mantida e eu não vou perder tempo. Nós não temos tempo a perder. Este é um outro ponto muito importante aqui. Então, desses dois pilares, surge no meio o meu interesse, aqui a minha parte pessoal que eu quero contribuir, que é saber, tá, mas pilar filosófico-cultural greco-romano, pilar filosófico-espiritual judaico-cristão. Mas eles chegam e encontram na Europa povos outros que não greco-romanos e judaico-cristãos. Quais eram esses caras? Quem era essa gente? Então a gente vai entrar aí, celtas, germânicos, alguns povos de origem eslava, enfim, tem uma série de outros povos que eu vou trazer aqui para a gente entender. Talvez, como eu sempre falo há décadas, né? Quando eu me motivei a dar cursos e palestras sobre a herança celta, eu falava que, por não ser um pilar, originalmente um pilar judaico-cristão nem greco-romano da nossa realidade, mas estão na nossa ancestralidade, talvez os celtas tenham respostas a perguntas que não são respondidas neste espectro judaico-cristão e greco-romano que eu falei para vocês. E aí é que eu vou mergulhar para entender a herança celta. E não há outro lugar no mundo em que essa herança possa ser melhor compreendida do que a Irlanda, por tudo aquilo que eu falei em vídeos anteriores. Tá? Não vou repetir aqui, mas o resumo é o seguinte. A Irlanda não foi colonizada por Roma. Ela não foi ocupada por Roma. Portanto, ela não traz esses elementos greco-romanos na sua história, a não ser depois, quando há a chegada do outro elemento, da outra corrente, que é a judaico-cristã, com a chegada dos primeiros missionários cristãos à Irlanda. E o desenvolvimento do cristianismo da Irlanda é todo diferente. Também falo em outros vídeos, voltem lá para os vídeos anteriores. Façam pesquisa, gente, não sejam preguiçosos. E aí a gente tem, então, a satisfação daquilo que eu procurava. Né? Entender respostas que não vinham desses dois pilares, o greco-romano e o judaico-cristão. Para terminar esse nosso vídeo, saiba que você é herança direta desses dois pilares que sustentam a realidade do mundo ocidental. Goste você ou não, queira você ou não. A partir disso, nós vamos começar a desenvolver nos próximos vídeos de que forma isso molda quem nós somos e de que forma eu posso trabalhar isso de forma otimal, de forma positiva, para que haja ganho e benefício. Fim deste vídeo, obrigado pela atenção, espero que vocês estejam aqui no próximo, deve vir para a semana que vem, tá bom? Abraço a todos!